Oi, gente, sejam bem-vindos ao seu podcast sobre assédio moral e sexual. Hoje eu vou apresentar o podcast junto com minha amiga, minha colega Jasmin. Olá, pessoal! Hoje temos o grande prazer de receber aqui conosco o advogado Lucas Jonathan Ramos, que é advogado formado pela Unifacisa, especialista em Direito Previdenciário, Eleitoral e Trabalhista, e também autor do TCC com o tema Ambiente Mecanicista, Análise do Assédio Moral nas Empresas de Telemarketing. Hoje vamos trazer uma série de temas importantes, tais quais a definição de ambos os assédios, as consequências advindas a partir deles, a proteção legal da vítima, como denunciar o assédio e o papel da empresa no combate a tais práticas, assim como da sociedade e também do Estado. Lucas, primeiramente e novamente, é um grande prazer e honra tê-lo aqui conosco nesse bate-papo tão relevante e necessário, para atender as questões essenciais, tanto do assédio moral quanto do sexual. Olá a todos, tudo bom com vocês? Iniciar dizendo do prazer de estar aqui, e mais como aluno egresso da Unifacisa, tenho um prazer sempre de retornar àquela casa para a gente discutir um pouco sobre o direito e as atualidades. Esse tema, como vocês me mencionaram, foi o tema que norteou meu TCC, então a gente se debruçou um pouco sobre esse assunto, uma temática muito interessante. Não interessante porque nós gostamos do que vemos, mas interessante porque temos que debater e tem que ser discutido. Então, para nós hoje é uma alegria estar aqui com vocês, espero que possamos contribuir cada vez mais. Obrigada. E para começarmos, Lucas, e entendermos de fato o tema, a gente gostaria de saber o que é o assédio, tanto moral quanto sexual, para você e também de modo geral, no ambiente de trabalho. Quais são as diferentes formas em que ele pode ocorrer, como, por exemplo, existe o assédio vertical, o horizontal e por terceiros? Essa pergunta é muito importante, Yasmin, porque muitas das vezes a gente confunde um ato de gestão que o empregador tem de um próprio abuso de poder. Então, o que seria esse assédio moral? É uma prática abusiva que acontece no trabalho, certo? Que ela é repetida ou reiterada e que ela tem como objetivo denegrir a dignidade e a intimidade da pessoa no seu ambiente de trabalho. Ou seja, vamos lá, o que acontece na maioria das vezes? O empregador, ele quer gerar essa maior eficiência e aumento de desempenho do funcionário. Só que para isso, em vez de práticas normais de gestão, ele se utiliza de práticas abusivas que vai afetar esse trabalhador. E como você mesmo pontuou, existem algumas espécies desse assédio, seja ele vertical, horizontal ou o misto. Então, para a gente entender direitinho, é importante analisarmos o vertical, que o vertical, ele, na maioria das vezes, é o mais comum, seja ele por descendente ou o ascendente. O que acontece? Um gerente, em relação ao seu subordinado, ou então, quando é questão do ascendente, o próprio trabalhador, em relação ao gerente, também pode acontecer. Não é um caso que é normal, é um caso que é raro acontecer realmente, mas também pode acontecer, certo? Também existe o assédio moral horizontal, ou seja, entre os indivíduos da mesma posição hierárquica. Por exemplo, quando dois trabalhadores eles praticam aquele assédio moral entre si. E também existe o assédio moral misto. Na minha defesa do TCC, a gente abordou muito sobre o telemarketing, porque isso realmente é uma das áreas que mais acontece. E eu costumo sempre falar, porque eu tinha conhecidos, tinha amigos que trabalhavam nessa área. E esse assédio misto ele é muito recorrente nessas áreas. Em que sentido? Sabe aquelas metas que eles colocam para você fazer, que a pessoa que ganhar vai ter a foto na parede, mas a pessoa que tiver menos rendimento vai estar lá também a foto na parede com alguma frase de chacota ou algo do tipo. Então, são exatamente essas coisas que são feitas que é o assédio moral. Em vez de eles apenas chegarem
e olharem para o seu subordinado, olharem para o seu trabalhador de uma forma que levante a sua autoestima e faça com que ele trabalhe melhor através de uma bonificação, como, por exemplo, essa foto na parede, ele também vai constranger outro, e aí eu não estava errado, ele vai constranger aquela outra pessoa. Por isso que é esse assédio moral misto. Porque o que acontece? Não é apenas entre o seu gerente, por exemplo, mas entre si, porque gera aquela disputa entre si e se gera chacota entre todos. Entendeu? Se tiver alguma dúvida que a gente possa discutir, pode interromper e a gente vai conversando, tá certo? Tá certo. Obrigada. A gente já vai partir para a próxima pergunta, que seria do contexto do ambiente de telemarketing. Para os ouvintes que não estão familiarizados, como você descreveria o ambiente de trabalho típico em empresas de telemarketing? Assim, eu acho que é importante a gente entender o que é essa telemarketing, né? Que teleoperador é diferente de telefonista. Então, o que é o telefonista? É aquela pessoa que só liga, certo? O teleoperador não. Ele resolve algumas demandas, ele está ali para realmente resolver as situações. Então, pode perceber quando você liga para algum número, seja de uma rede de energia ou uma fornecedora de água, ou seja, também um próprio aplicativo. Pode perceber que eles vão lhe pedir dados e eles vão começar a consultar e vão lhe perguntar se querem outros serviços. Aí é onde está a diferença. Porque o teleoperador, ele vende aquele serviço também. Ele não apenas está ali para escutar, certo? Isso é importante porque vocês vão tá entendendo mais para frente. O telemarketing ele vai surgir, né, nos Estados Unidos, que o próprio nome já diz que é vendas por telefone. O que era antes apenas uma ligação, hoje em dia já inicia essa venda, né? Isso iniciou-se a partir de fins comerciais, inclusive com a pastelaria, né, lá em Berlim. Eu acho muito interessante quando eu vi isso, porque eles faziam um cadastro dos seus clientes quando eles iam lá e eles começaram a pegar os telefones e ligar, oferecendo aquela pizza, aquele refrigerante, e assim começou esse telemarketing, certo? Vem daí. Só que, assim, lá nos anos 90 veio esse modelo de call center que a gente vê hoje, né? E é bem diferente. Que ele vai oferecer o quê? Uns benefícios adicionais, que vai tentar aumentar essas vendas, e ele vai aumentar a necessidade do público-alvo. O que seria isso? Aumentar essa necessidade. Ele, ao ligar oferecendo um produto, ele vai começar a dizer, por exemplo, olha, além da internet banda larga, você também pode ter isso, pode ter X, pode ter Y, e assim vai. Isso é a função do telemarketing. Só que, assim, na atualidade, ele é significativamente supervisionado por parte da gestão. Tem aquela disciplina, fica aquela monte de pessoas em cima de você, vendo se tem alguma questão de horário. Os horários são reduzidos para a questão de lanches, pausas. E isso vai gerar uma supressão da autonomia do funcionário. Ou seja, ele não está ali fazendo o que ele quer, mas ele vive num determinado sempre no medo a todo instante, por conta que a sua autonomia é suprimida, tá certo? Então, outro ponto também que é importante a gente falar é que sempre, na maioria das vezes, na verdade, são mão de obras economicamente inexperientes, pessoas de primeiro emprego, pessoas que saem não digo na universidade, mas do ensino médio mesmo, que querem seu primeiro emprego e não têm experiência, e vão se colocar nessa situação. E tem um dado muito importante da PUC de São Paulo, que eu até anotei para trazer para vocês aqui, é que 74% das pessoas que são teleoperadores hoje no Brasil, ou seja, trabalhadores de telemarketing, são do ensino médio. Então, assim, isso comprova aquilo que a gente fala. Pessoas que realmente necessitam dessa experiência, por isso que se submetem a essa situação. E, assim, o que seria o ambiente, né, do call center?
É um ambiente que eu costumo sempre falar que é muito complicado, certo? Porque eles vão comparar aquelas organizações como se fossem umas máquinas, sabe? Eles querem que eles sejam eficientes, previsíveis, que tenham aquela rotina certa. E a gente sabe que nós não somos máquinas, somos seres humanos. Isso é muito difícil, quando a gente se coloca numa situação dessa. Por isso que a gente chama que o assédio moral tem características mecanicistas no próprio telemarketing, porque ele quer transformar o ser humano em uma máquina. Porque ele vai buscar sempre o quê? O alto grau de disciplina e uma supervisão gerencial muito grande. Eu sempre costumo falar, quando a gente vem nisso, que eles têm que estar gravando o suporte que eles fazem, o tom de voz e as avaliações são vistas pelo supervisor, a rapidez da ligação. Todos os atendimentos eles são registrados também em formulário, onde ele vai ser armazenado eletronicamente. Então, tudo isso é uma autossupervisão, ou seja, pega aquele funcionário e transforma ele como se fosse realmente uma máquina. E não sei se já tiveram a oportunidade de estar em um call center, de entrar, mas o call center, a gente costuma dizer que é o novo panóptico. O que é um panóptico? Eram as antigas, os antigos presídios, vamos dizer assim, de antes, né? Que tinha, no meio tinha como se fosse um local onde ficavam os policiais, tipo uma guarita bem grande, e aquele monte de celas formando um círculo, onde eles poderiam ver todos a todo instante. Então, por que eu digo que é o novo panóptico? Isso também não sou eu que digo, é a literatura própria que já fala isso, né? Porque lá, eles não seguem, minha gente, o local certo. Eles não têm um local certo para trabalhar. As estações de trabalho deles são sempre mudadas por um simples motivo, porque eles não querem que as pessoas peguem contato com os outros colaboradores. E só isso já gera um assédio moral. Não querer essa gestão organizacional em si. E o próprio ambiente de lá, se vocês observarem, tem algumas paredes de vidro mais altas, onde eles visualizam o trabalho lá de cima. É como se fosse uma perene visualização de tudo que eles fazem. Então, assim, por isso que a gente chama de novo panóptico. Ou seja, é como se fosse uma grande prisão, onde sempre você está sendo observado, você nunca tem autonomia para fazer nada. E isso é muito difícil, né? Eu espero que tenha dado para entender. Se tiver alguma dúvida nesse sentido, também posso até tá falando mais um pouquinho. Lucas, a gente vai passar para a próxima pergunta. Queria agradecer mais uma vez pela sua presença, dizer que é uma honra ter você no nosso projeto. Lucas, quais as consequências do assédio? Isso é uma questão muito, muito complicada, né? Porque, assim, são consequências drásticas na vida de todos que estão ao redor. Não só daquelas pessoas, porque, assim, isso vai causar neles um estresse, vai causar agressividade, vai causar até mesmo disfunções sexuais, desordem de apetite. Isso nas questões comportamentais, ou seja, naquelas questões que o seu comportamento afeta o outro. Mas, além disso, também tem as consequências que são psicopatológicas, ou seja, que são doenças, vamos dizer assim, psíquicas, que eu posso falar em ansiedade, insegurança, depressão, pânico, fobia, enfim, melancolia, uma série de coisas. E também tem as consequências psicossomáticas, ou seja, um aumento da pressão arterial causando a hipertensão, crises de asma, a dor de cabeça, né, que na literatura a gente chama de cefaleia, gastrite, aquela gastrite que o pessoal conhece por gastrite nervosa, né? Dores musculares causadas por tensões. Então, assim, são várias consequências. E não só a consequência na própria pessoa, mas também no trabalho. Se você for avaliar, existe a consequência também no trabalho, porque as pessoas, elas não vão dar o melhor de si, elas vão estar ali fazendo algo que não é da sua vontade. E tudo isso vai causar o quê naquela empresa? Um baixo rendimento. Em vez de ter aquela aumento de rendimento que eles queriam, transformando o ser humano em máquina,
Pelo contrário, eles vão diminuir o rendimento, diminuir a qualidade de atendimento, e com isso a consequência não é apenas no profissional, mas também na empresa. Então, Lucas, o que você destacaria como os principais impactos, tanto do assédio moral quanto do assédio sexual, na sociedade em geral, né? Isso é uma questão assim que eu digo da importância porque quando eu fui estudar esse tema, né, no início, eu visualizava uma grande problemática. Será que realmente existe esse assédio, né? Será que existe esses grandes agressores? E eu não imaginava o quanto. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que a gente conversava, né? E visualizava realmente esses impactos. Como eu falava, né? Pessoas de primeiro emprego que iriam vislumbrar uma vida, que a partir daquele assédio que sofreram, desenvolveram doenças psíquicas que hoje não conseguem mais trabalhar. Hoje a gente tem um alto índice, inclusive, de aumento de questões previdenciárias em decorrência disso, porque eles não conseguem mais sair de casa. Tem casos críticos que, inclusive, eu vi, que eles não saem mais de casa, pediram aquele auxílio no INSS, auxílio que realmente era necessário, porque eles não tinham o que fazer. E você sabe como uma doença psicológica é muito difícil. E estou falando isso da questão moral. A sexual é ainda pior. A sexual hoje no Brasil, a gente hoje é tipificada sem lei, não é à toa, é porque acontece diversos casos, só que não são veiculados. As pessoas não discutem o assédio moral nem o assédio sexual. Isso é uma coisa muito difícil. Inclusive, vou partilhar com vocês aqui no escritório. Eu tenho atuação hoje em cidades de pequeno e médio porte, aqui na Paraíba, certo? E em um dos meus atendimentos, eu assim, fiquei comovido com a situação, onde uma jovem ainda menor não conseguiu terminar seu ensino médio e ela foi trabalhar em outro estado, em um ambiente totalmente insalubre, ainda de menor na época, e numa família de um namorado, certo? Chegou lá trabalhando junto com o namorado, aquela questão toda, sempre sofrendo assédio moral, ganhando muito pouco, bem menor do que o salário mínimo, mas por quê? Porque queria uma oportunidade. E para completar, ela ainda sofreu assédio sexual. Para vocês terem ideia, como uma questão assim é bem traumática, hoje essa menina ela não consegue nem trabalhar direito. Ela voltou para casa super angustiada. E o pior de tudo isso são as pessoas que estão ao redor que não querem, muitas das vezes, acreditar no que a pessoa fala, ou pensa que é uma besteira, ou não querem denunciar. Nesse caso em questão, o próprio namorado dela não queria que fosse denunciado. Por quê? Porque envolvia a família, aquela questão toda. E ele falava que não tinha feito isso, alegou que estava bêbado quando assediou ela. Enfim, são situações que impactam cada vez mais, não somente aquele jovem, mas também as empresas. Até que ponto essa empresa vai se desenvolver fazendo isso? Até que ponto os jovens vão ter oportunidades para continuarem em sua vida normal, né? Buscando um ambiente de trabalho. Será que essa jovem vai realmente querer trabalhar novamente? Será que ela vai ter segurança? Aí vem vem uma série de questões. Com isso aumenta o quê? A questão também de acesso ao SUS. As pessoas vão ter que procurar os CAPs, os SERESTs, os SERASTs, para serem atendidas. Então, assim, um impacto social muito grande. E eu costumo dizer que nós vivemos numa sociedade hoje doente. Doente porque o índice de depressão é muito alto, o índice de ansiedade é muito alto. E muitas dessas práticas que a gente vê como pequenas coisas são elas que causam essa grande doença e deixa o nosso mundo doente, né? Então, assim, para mim os impactos são terríveis. E quando eu assim, fiz questão de estudar isso, foi exatamente por isso. Junto com a professora Valéria, né, com a qual eu tenho um abraço, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho uma grande estima, né, minha amiga de coração. A gente estudava isso e via realmente essa necessidade de impactar a vida das pessoas. E também, né, outra coisa muito importante, quando eu quis estudar isso junto com ela, foi por um motivo.
Eu tinha uma série de amigos que trabalhavam o dia todo, muitas delas de empresa de telemarketing, e à noite iam estudar. Chegavam exaustas, cansadas. Uma vez, inclusive, chegou chorando lá, falando sobre a sua situação. Então, assim, é muito difícil essa questão. E eu costumo sempre falar que é um tema que é necessário ser debatido, falado, e a gente não pode, em hipótese alguma, silenciar em questão disso. Então, já partindo para o próximo tema, a gente queria saber como é os impactos jurídicos, né? Porque a gente sabe que, de certa forma, as vítimas têm os seus direitos violados, e a gente queria saber em quais casos há a possibilidade de uma indenização por danos morais. Vamos lá, né? Inicialmente dizer que o sistema jurídico nosso, ele nenhuma parte, ele vai definir claramente o que é esse assédio moral, certo? Ele vai definir as suas consequências. O que é que acontece? A gente tem hoje na nossa Constituição, né? Já no artigo 1º, a gente vai falar do princípio dos princípios, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Já começa daí. E nós temos o artigo 107 da Constituição Federal, que fala sobre a ordem econômica, certo? Que ela é baseada em quê? Na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa. Ou seja, isso vai ter o objetivo de garantir a todos uma vida digna, observando os princípios da justiça social. Lucas, mas então, se eu sofro assédio moral na minha empresa, eu levo esculhambações, né? Falando umas palavras mais normais, levo esculhambação todo dia, já me assediaram. Será que o princípio da pessoa humana está sendo cumprido? Será que essa valorização do trabalho que está lá na nossa Constituição Federal está sendo cumprida? E, além de tudo isso, também tem o meio ambiente equilibrado, né? Que é um princípio que também está na Constituição Federal. E o meio ambiente de trabalho, e dessa forma não se equilibra. Só que o que é que pode ser feito? O que é que pode gerar esse assédio moral e esse assédio sexual, né? Uma rescisão contratual indireta, certo? Que está presente lá na CLT, no artigo 483, onde tem algumas alíneas, seja a linha B, a linha D, certo? Que pode ser feita essa rescisão contratual indireta, ou seja, quando o contrato ele é extinto por um vício, no caso da empresa, tá certo? Isso também vai garantir que a CLT possa reparar esse assédio moral, ou seja, acaba o contrato de trabalho, certo, naquele momento, e você entra com uma ação perante a Justiça do Trabalho solicitando esse assédio moral. Lucas, mas em que casos vai ter esse assédio moral? Nos casos que você for assediado a não ir no banheiro, por exemplo. Ah, não vá no banheiro não, porque a gente não tem tempo. Ah, você não pode ficar doente. Vou colocar uma foto sua na parede para você ver todos os dias que fulana foi melhor que você e você ficou em último lugar. São essas situações. Situações essas também, hoje a gente tem até alguns julgados que é um assédio moral, cabe o dano moral, na verdade, para pessoas que não recebem seu salário em dia, né? Quando você está ali trabalhando, se desvincula do trabalho e não recebe seu saldo de salário, por exemplo. Então, assim, o que acontece? A gente sempre defende que o artigo 483 da CLT, que tem essa rescisão contratual indireta, deveria incluir uma linha específica para o assédio moral, certo? Só que a gente ainda não tem, como eu falei, a gente não tem no nosso ordenamento jurídico algo que defina. A gente tem no Código Penal o assédio sexual no trabalho, certo? Só que ele não engloba o assédio moral, é diferente. E outro ponto também que eu queria deixar claro para vocês é que no âmbito estadual e municipal nós já tivemos, como em São Paulo, uma lei municipal, né, que vai falar que devem ser aplicadas as penalidades para o assédio moral. Isso foi um grande avanço, né, tanto em São Paulo, como a gente teve também no Rio de Janeiro, em outros estados do país, já tem essa discussão. E por isso que a gente aprova hoje, a gente defende, na verdade, né, a aprovação
de 3 PLs que estão agora lá tramitando no Congresso, né? Que é uma que é para tipificar o assédio moral no trabalho, que seria o artigo 136A do Código Penal. Outra PL também, que é a 2.369, de 2003, que é para definir o assédio moral como um ilícito trabalhista. E também tem outra PL, que é a 4.591, que ela impõe penalidade para servidores públicos da União, autarquias e fundações públicas federais que praticarem o assédio moral contra seus subordinados. Então, assim, a gente tem hoje no nosso ordenamento uma questão muito mais geral, certo? Onde é presente no Código Civil que aquele que praticar ato ilícito contra outrem será indenizável. Então, o que acontece? Hoje a gente tem apenas nesse sentido. Nessas situações, a gente invoca esses artigos e vamos solicitar a reparação moral nas ações trabalhistas. Só que a gente não tem nenhum artigo específico sobre o assédio moral ou sexual que tenha realmente essa questão da indenização, que fala expressamente o nome, assédio moral ou assédio sexual. O sexual a gente tem apenas o ilícito penal, né, que hoje é crime. Lucas, agora partindo para a parte mais sobre o impacto social, porque a gente vê que o assédio moral e sexual é um assunto muito pouco visto, assim. Você acha, o que é que você acha sobre o assunto no geral, nas empresas, a divulgação, como você acha que devia ser trabalhado nos dias de hoje, tanto na questão da sociedade quanto na questão das empresas? Eu acredito que, assim, a gente tem que começar algo muito nosso, certo? Como, por exemplo, nas nossas universidades, como vocês estão fazendo, que inclusive eu já parabenizo, de iniciar essas discussões nas pessoas, onde vão ser o nosso futuro. Eu escutava isso e achava uma utopia muito grande quando falava assim, vocês vão ser o futuro da advocacia, vocês são o futuro do direito. E hoje eu vejo que nós podemos sim mudar algumas coisas. Nós podemos sim levar discussões. Hoje, enquanto advogado, nós temos uma comissão de direito do trabalho da OAB, nós temos uma comissão de direitos humanos que a gente pode estar oficiando, na verdade, seja o Ministério Público do Trabalho, seja oficiando também o Tribunal de Justiça, oficiando o próprio Justiça do Trabalho, né, em si, para a gente se unir e ver uma questão interdisciplinar em todos os âmbitos do trabalho. A gente pode chegar numa CDL da vida em Campina e conversar com eles, ver como é que está sendo feito, porque isso não pode permanecer. Porque, como eu falava com vocês no início, esses impactos não são apenas de um trabalhador, mas também da empresa. Se você for olhar numa visão apenas da empresa, ela também perde muito com isso. Ela perde muito com isso. E principalmente o trabalhador. Então, isso não deve ser visto com bons olhos ou apenas esquecer. Então, o que a gente está fazendo aqui agora é muito importante. E como o próprio nome do podcast já fala, né? Assédio não pode, em hipótese alguma. Em hipótese alguma, isso tem que ser combatido. Então, eu acredito que nós temos que começar esse debate nas universidades, onde são pessoas que têm o conhecimento, pessoas que têm o senso crítico, que a universidade, a academia, a gente costuma dizer, né, que é um ambiente que a gente pode debater, a gente pode ter aquelas brigas entre si, porque tudo é pelo bem da ciência. Então, assim, é necessário começar de lá. É necessário para que os futuros profissionais possam valorizar isso. Como também é necessário a gente chegar numa unifácil da vida e conversar com o seu gestor para que a gente possa ver uma política contra o assédio, que a gente possa ir estendendo isso para outras organizações, até que se chegue, por exemplo, em um dia onde isso seja veiculado de uma maneira bem maior. E também outra coisa muito importante que a gente não tem hoje são as denúncias. As pessoas não se falam nas denúncias hoje em dia, né? Acredito que nós vamos falar isso mais na frente, no final eu vou até passar para vocês algumas situações, porque hoje é necessário que vocês procurem o Serast, o Sereste, que é um local que é específico para a saúde do trabalhador, e lá você pode se sentir acolhido a chegar num ponto de conversar sobre isso, de denunciar, e ali você
ter uma melhora nesse seu quadro, por exemplo, e não apenas isso, mas também ligar para o próprio Ministério Público do Trabalho, tá denunciando, e isso não pode ficar assim. Eu costumo sempre dizer que a gente tem que começar, mesmo seja um trabalho de formiguinha, mas que comece. Eu sempre digo que a gente tem que se juntar, unir as mãos, porque quando estamos unidos fica bem mais fácil. Enquanto isso não continuar sendo discutido na universidade, enquanto isso não for discutido nos ambientes de trabalho, isso nunca vai mudar. Porque, como eu disse, o assédio moral não é só o ascendente, não. Não é apenas daquele gerente com seu funcionário, não. Nem com o dono da empresa. Existe também entre seus funcionários. Isso tem que ser combatido pela raiz. Pela raiz. E no ambiente telemático tem algo pior. E o assédio moral que as pessoas fazem, os próprios clientes fazem com aqueles trabalhadores. Então, a consciência tem que vir de nós. Tem que vir de nós porque aquelas pessoas que estão ali trabalhando, estão fazendo seu trabalho, elas não têm culpa quando a internet cai. Elas não têm culpa porque um telefone está sem pegar. Elas não têm culpa porque falta uma água, energia. Então, elas não merecem receber aquela velha esculhambação. Não é isso. Elas estão ali para nos ajudar. E eu sempre digo, está para oferecer seu trabalho, mas para não ser desrespeitado. Então, isso também começa em nós. Então, Lucas, já entrando no tema de como denunciar o assédio, a gente sabe que as pessoas, as vítimas de assédio, sofrem de medo, né, de retaliação e desafios para dar esse primeiro passo, né, que é denunciar. Porque muitas vítimas acabam se sentindo culpadas ou desamparadas após sofrerem o assédio. E qual é a importância da denúncia? A denúncia é importante em dois aspectos. Primeiro, para combater aquilo que você está passando na empresa, certo? E segundo, para que você iniba que outras pessoas também passem por aquilo. Porque a gente costuma sempre falar que uma indenização ela tem sempre dois fins, né? Ela tem um fim de diminuir o impacto suportado por aquela pessoa, mas ela também tem um fim educacional, ou seja, fazer com que aquilo ali não aconteça mais. Então, quando a gente denuncia, a gente está contribuindo para que outras pessoas não passem pelo que nós estamos passando. E isso é de uma importância sem tamanho quando a gente tem esse primeiro passo, quando a gente tem esse cuidado. E como eu já falei anteriormente, tem algumas formas de denunciar. Hoje você pode ligar para o Disque 100, que é o Disque dos Direitos Humanos, é um ponto muito importante, você pode utilizar. Pode ligar também para o próprio Ministério Público do Trabalho, que é a siglazinha MPT, certo? Onde você pode estar denunciando. Você pode também, no caso de início, sempre que tiver naquelas primeiras coisas, naquelas primeiras brincadeiras que são chatas, que você acha que leva você ao ridículo, procure seu RH. Comunique aquelas pessoas que estão acima de você. Ah, Lucas, mas é um gerente. Comunique ao gerente que está acima dele, mas informe. Não deixe que seja algo corriqueiro, repentino, ou que aquilo se alarde muito. Lucas, mas eu preciso do emprego, o que é que eu faço? Eu tenho medo de perder meu emprego. Nunca pense nesse sentido. Você não merece suportar, em hipótese alguma, nenhum tipo de assédio por medo de perder esse emprego. Saiba que o próprio Serach, por exemplo, o Serach, eles estão prontos para atender vocês, para ajudar. No contexto de Campina Grande, a gente tem os dois órgãos, certo? Que eles estão prontos a todo instante para ajudar o trabalhador. Não só, a gente sempre pensa que é em questão de reabilitação, né, física, mas não, também psicológica. E você pode procurar outro trabalho. Nenhum ser humano, ele tá ali, ele não pode ser aprisionado a algo que lhe faz mal, né? Temo muito a Deus e eu confio muito que Deus não desampara nunca. Ele sempre coloca, eu sempre digo isso, que a gente tem que colocar o pé para que ele coloque o chão, né? Então, nunca pense que vai dar errado. Isso é uma palavra que eu sempre falo até aos meus clientes quando tem essas situações, que não tenham medo, certo? Primeiro, procure o superior. Se não resolver,
procure mexer um pouco no trabalho, procure o setor de trabalho da prefeitura, da sua cidade, se for um estado menor, ligue para o Disque Denúncia, o Disque 100, que é o Disque de Direitos Humanos, mas não deixe isso calado, não deixe isso impune. Lucas, passando agora para a questão do papel da empresa, as políticas, a questão de políticas internas, treinamento, e até mesmo um canal de denúncia interno. Como é que a empresa, qual é o papel da empresa, né, nessas questões? Como a empresa deve agir? Existe uma coisa chamada responsabilidade, né? A responsabilidade é aquela pessoa que não é a pessoa, na verdade. A responsabilidade é aquilo que a empresa tem sobre determinada pessoa. Quando eu tenho um gerente, quando eu contrato um gerente, eu tenho responsabilidade sobre os atos dele, porque eu estou otorgando atos para ele. Então, se eu permito que aquela pessoa pratique atos abusivos, eu estou sendo responsável por aquilo. Então, Manuel, quando você fala nesse sentido de um ouvidor interno, é imprescindível. E principalmente em empresas grandes como essas de telemarketing mesmo. Porque você vai poder combater o mal pela raiz. Onde as pessoas vão poder denunciar até de maneira anônima, para se sentirem até melhor, né? E vão poder chegar e fazer a denúncia e você poder combater. A empresa pode fazer um dia D de combater o assédio, fazer uma palestra, falar sobre o tratamento. Assim, isso não impede, não é algo que é custoso, não é algo que é caro, porque ela também vai ter benefícios. Imagina o tanto de dinheiro que uma empresa de um tamanho dessa telemarketing, o quanto ela gasta por indenizações de assédio moral todos os dias. Ela podendo organizar isso de uma maneira simples, ou seja, conversando com seus colaboradores, vendo outros meios. Então, assim, o papel é crucial, até porque ela é responsável direta pelas atitudes de seus subordinados, ou seja, de seus gerentes, seus cargos de confiança. Lucas, já passando para o tema 6, né, o papel do Estado e da sociedade, você acredita que a sociedade brasileira tem avançado na conscientização sobre o tema do assédio no geral? E que tipo de campanhas ou iniciativas poderiam ser mais eficazes para educar tanto os trabalhadores quanto também as empresas? Como eu já tinha citado anteriormente, né? Algo muito interessante é a gente já ver essas leis sendo votadas nos municípios e nos estados. Isso quer dizer que os nossos representantes estão realmente observando esse tema com um olhar diferente, né? Outro ponto também que eu vejo como um ascendente, como algo que seja positivo nesse combate, é o papel da mulher na sociedade. Porque se formos observar, a mulher hoje ela tem tomado lugares que são delas. E a maioria desses assédios sexuais, principalmente, são com mulheres. E elas hoje saem de locais de submissão e elas se tornam nesse local de gerência, por exemplo. Então, assim, isso já vem tomando uma consciência bem maior. E isso vem sendo discutido a cada dia. Eu estava essa semana em um evento junto com a ministra Dilene Lobo, ela é do Tribunal Superior Eleitoral, e ela falava desse avanço, né? De tudo isso que tem feito com as mulheres, o quanto de mulheres que estão sendo candidatas, que estão assumindo esses papéis, e são essas mulheres que passaram, talvez, por situações como essas. Então, isso muito me alegra em saber que estão tomando seus papéis e, consequentemente, aquilo ali vai melhorando esse combate, certo? E outro ponto, quando você fala em políticas públicas, existe hoje, por exemplo, o Maio Amarelo, que é de combate a violência no trânsito. Existe o Novembro Azul, que é a conscientização contra o câncer de próstata, do Outubro Rosa. Por que não a gente criar alguma campanha nesse sentido e mobilizar, sabe? Eu acho que isso é muito importante. E cada vez mais isso vai ser diminuído. A gente tem fé nisso. Porque a gente tem formado cada vez mais pessoas de consciência. O grande problema está aí. Eu costumo sempre falar que no Brasil, a raiz do problema está na educação. Então, se educarmos mais as pessoas, isso vai melhorando,
sabe? Então, é necessário promover palestras, debates, levar isso para todos os âmbitos e iniciar na escola básica. Iniciar isso não apenas onde nós estamos, não, numa universidade, porque quando nós chegamos aí, nós temos uma consciência crítica já formada. Agora, se começarmos isso, por que não fazer um debate na escola pública? Nesse mês de conscientização, por exemplo, por que não colocar um dia de combate, como tem para violência infantil, sabe? Então, assim, eu acho que é necessário a gente ver esse tema com tamanha importância quanto ele deve ser visto. E ele falou disso de conscientizar desde os estudantes, né, do ensino médio, ensino fundamental, enfim. Porque eles, inclusive, são jovens aprendizes, né? E também sabemos que grande parcela desses jovens aprendizes, inclusive durante esse projeto que chama de Valéria Lima, a gente viu e também soube de um caso, tinha um aluno lá no projeto integrador que sofreu de assédio moral. Então, já fizemos grandes avanços, mas eu acredito que ainda tenhamos um grande caminho a percorrer, né? Porque já existe, felizmente, todas essas PLs em tramitação. Devemos prestigiar todo o trabalho que a gente já teve até aqui, mas a gente também deve reconhecer que tem ainda um grande caminho a percorrer, né? Exatamente, Yasmin. E como Yasmin falou, durante o nosso projeto, a gente viu muitas vítimas, né, na nossa turma, e até outras mesmo que depois das nossas apresentações e tudo mais, conseguiram identificar, né? E como você falou, a base, eu concordo totalmente que a base é a educação e que se isso vem vindo desde do princípio, talvez a gente já teria avançado muito mais nessa questão sobre o assédio moral e sexual. E concordo plenamente que deveria existir, como você falou, alguma campanha, algum mês sobre essas questões. É, E assim, só complementando algo rapidinho. Isso começa também em nós, enquanto estagiários, vocês que vão hoje ingressar no estágio. Quantos estagiários não sofrem de assédio moral dentro do seu ambiente de trabalho? E futuros colegas. Era uma das coisas que eu mais criticava. Eu fui estagiário da OAB e lá eu pude perceber, tive contato com uma série de advogados e eu vi o quanto uma minoria, graças a Deus, tinham esse olhar de desprezo pelo estagiário. Não lá dentro da OAB, mas assim, eu trabalhava no escritório modelo, né? Então, assim, lá, os jovens advogados iam lá e você via o apreço que eles tinham pelos estagiários, porque eles foram também. Então, assim, a gente tem visto uma advocacia hoje diferente, que não apenas mais estão vinculados à família, a grandes famílias ou a sobrenomes, não é isso, mas a gente vê pessoas, eu, por exemplo, hoje eu tenho meu escritório, mas eu não tenho familiar, juiz, promotor, advogado, não. Eu estou começando meu nome do zero. Então, assim, hoje eu sei o valor que eu tenho que dar para tudo isso. E, assim, somos nós, enquanto estagiários, né, vocês, que não devem aceitar isso. E quando digo estagiário no geral, não apenas no direito. Digo isso porque eu tenho problema para falar, porque eu fiz alguns estágios, né, tive em alguns estágios em diversos âmbitos, e graças a Deus sempre os advogados que eu tive estagiando nunca me trataram mal. É tanto que eu acho que a gente sempre é levado pelo exemplo, né? Então, hoje eu tenho um estagiário com muito orgulho, ela faz a maior questão de falar bem, de sempre agradecer por tudo que faz, porque o estagiário, ele também é um trabalhador. Não é um trabalho igual, mas é um período que ele está ali estudando, desempenhando uma função também, entendeu? Então, assim, eu também alerto para isso. Comece também de vocês, em aceitar ou não. Será que é necessário vocês aceitarem isso de agora? Eu acredito que não. Lucas, a gente agora vai para a parte do encerramento e eu gostaria de agradecer por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para participar do nosso projeto e queria perguntar a você, né, quais são as suas considerações finais sobre o assunto? Qual a mensagem principal que você deixa para nossos ouvintes?
Inicialmente agradecer a todos, né, pela oportunidade de estar aqui, agradecer Manuel, Jasmin, por me convidar para estar nesse podcast que é tão importante, né? Queria eu que várias pessoas pudessem assistir e pelo menos despertar o desejo de buscar um pouquinho mais sobre esse assédio, sobre o assédio moral, assédio sexual, ver as suas ocorrências nas mais diversas formas, para que assim possa, como nós estamos aqui hoje debatendo, possam combater, não apenas debater, mas combater tudo isso. Porque de nada vale nós estamos discutindo o assunto e quando fecharmos essa tela, irmos vermos situações e não fazermos nada, né? Então, assim, o que eu queria deixar para vocês é esse combate, né? Essa vida mecanicista que nós temos. É dizer que tá tudo bem não ser uma máquina, certo? Tá tudo bem não conseguir ter essas metas exageradas. E que as pessoas não se sintam mal com isso. Não se sintam mal com isso. Não desencadeiem uma doença, não cheguem nesse ponto, porque a vida de vocês vale muito mais do que aquela pessoa que está ali fazendo aquilo com você, do que aquela situação, certo? Gostaria de mais uma vez agradecer, me colocar à disposição para dúvidas, eventuais questionamentos. Deixe também até minha rede social, meu Instagram aqui, caso alguém queira também falar algo, tirar alguma dúvida, certo? Lá no Instagram é @Lucas, aí Jonathan, JHONATA.adv. E a gente pode ir conversando, certo? Eu sempre digo que a gente tem uma vida corrida, mas sempre tem um tempinho para tomar um café. Lucas, muito obrigada, viu? Foi um privilégio contar com a sua visão, especialmente ao conectar o tema do assédio com realidades específicas, como você fez. A equipe do Assédio Não Pode agradece imensamente a sua participação. Finalmente saiu esse episódio, né? Graças a Deus. E é isso, muito obrigada. Gente, esse foi o nosso podcast Assédio Não Pode. Até a próxima. Acreditamos que discutir temas como esse é o primeiro passo para a mudança. Queremos deixar uma mensagem de força e empoderamento para todas as vítimas do assédio. Vocês não estão sozinhas. Existe apoio, existem caminhos, e denúncia é um ato de coragem, que pode transformar não só sua vida, mas também inspirar mudanças significativas no ambiente de trabalho e na sociedade como um todo. Mesmo você não sendo uma vítima do assédio em si, é necessário se educar sobre o tema, porque isso, infelizmente, pode acontecer com pessoas próximas a você, né? Tanto na sua rede de amigos, familiares, enfim. E o seu papel para identificar e ajudar essa pessoa é de suma importância e valia. Juntos podemos construir um espaço mais justo, respeitoso e acolhedor. Nos vemos no próximo episódio do Assédio Não Pode.